O Ministério Público Federal quer a cassação de 3 concessões de radiodifusão dadas à Jovem Pan. Em ação civil pública, o MPF acusa a emissora de, abre aspas, veiculação sistemática e multifacetada, ao menos entre 1º de janeiro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, de conteúdos desinformativos a respeito do funcionamento das instituições públicas nacionais, contextualmente atrelados a conteúdos incitatórios à violência e à ruptura do regime democrático brasileiro. Fecha aspas. Além do cancelamento de 3 concessões, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada a pagar quase 14 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. A ação também quer que a emissora divulgue mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. Por fim, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação à Controladoria Geral da União para que ela instaure um processo administrativo que pode impedir a Jovem Pan de celebrar contratos com a administração pública federal. Silvio, o caso é preocupante, a que ponto chegamos? Então, essa peça, assinada por 2 procuradores federais pedindo a cassação de um veículo de comunicação e com mais de 80 anos de história. Paula, são 2 procuradores que assinam essa peça, mas se ela tivesse sido assinada pelo ditador Nicolás Maduro, pela ditadura chinesa ou cubana, não causaria nenhuma estranheza. Afinal de contas, é uma multa milionária que extrapola para um pedido para que a Controladoria Geral da União declare a empresa inidônea, portanto, impedida de contratar com a administração pública, que passe a exibir 15 vezes ao dia, durante a sua programação, que envolve o início do primeiro jornal matinal até o final do segundo jornal noturno, 15 vezes ao dia, algo parecido com uma mensagem de desculpas por dano coletivo à sociedade, ou pode ser também uma fala do ministro Flávio Dino. Não faria nenhuma diferença. O ministro de Segurança Pública, o ministro da Justiça do Brasil. Veja, isso é um perfeito libelo comunista, totalitário, porque, no limite, ele pede a cassação da outorga, e a outorga é pública. Sim, tem determinadas regras que devem ser seguidas, mas isso nós não acompanhamos durante o regime militar no Brasil. Durante a ditadura, não acompanhamos. Em 1968, por exemplo, num episódio, no ápice, ali, a TV Aparecida foi silenciada, a TV Rádio Aparecida foi silenciada por 24 horas porque um padre foi acusado de discurso subversivo. Mas não foi cassada a concessão, não a outorga, nenhuma emissora de televisão ou jornal passou por esse tipo de situação, não desse jeito. Não numa canetada. E pior, que parte do Ministério Público, cujo papel na sociedade é justamente o papel da defesa. É quase que o guardião ali dos direitos, é quem está lá na ponta para proteger, na parte mais frágil da nossa sociedade, mas parte da militância hoje que existe de esquerda, que parte inclusive das universidades, nesse caso é por exemplo, que sai de dentro da universidade, já conhecido com o perfil de ser de esquerda, ingressa na carreira de Ministério Público, hoje tem ali um cargo e milita numa ação contra uma emissora. A Jovem Pan, poderia ser qualquer outra, o meu discurso seria o mesmo. Assim como é um absurdo, e isso se torna, na verdade, uma grande ressonância de tudo que a gente está vivendo no Brasil, e não sei mais se isso pode ser chamado de um regime tão democrático assim, porque encontra ressonância na Advocacia Geral da União, que concomitantemente, paralelamente, resolve partir para cima de um jornalista também, porque o ministro Flávio Dino não gostou da forma como ele se manifestou. Pois bem, o ministro, como cidadão, pessoa física, tem todo o direito de procurar justiça e reparação, se houver reparação. Procure um advogado, processe, mas não use o aparelho do Estado. Não use a Advocacia Geral da Nação. Isso está errado. Mas ele é ministro de Estado, não importa. Quando o Estado parte para cima de um cidadão, de um CPF, está tudo errado. Isso não é regime democrático, não é defender a democracia, o amor venceu, pelo contrário. E aí você vai somando a isso outros tribunais, o que coloca, sim,
coloca assim o regime político que o Brasil está vivendo num momento muito complicado. Vai lá e fecha. Quem manda na Polícia Federal sou eu, disse o ministro. Para finalizar, Paula, trocou a tela. Para finalizar, Paula, veja, eu realmente acho que se essa ação prosperar nos nossos tribunais, de fato, o Brasil não poderá mais ser chamado de democracia. Fernão, você que tem bastante tempo de estrada aí, consegue estabelecer um paralelo na história com o que está acontecendo agora com a rede Jovem Pan, ameaçada de perder a concessão de rádio? Gente, no regime militar, né, que eles choram há 40 anos, aí, estão aí na teta da indenização, recebendo dinheiro do favelão nacional, né, pelos prejuízos sofridos. O que era censura no regime militar? Eu estava lá. Né? Eles mandaram um censor para dentro da redação do Estadão. Né? Nós não admitimos que esse censor permanecesse na redação, era um militar. Né? Ele desceu, então, para as oficinas, naquele tempo onde se produzia o jornal para ser impresso, e lá ele censurava uma ou outra matéria, né? que ele tirava aquela matéria e dizia, essa matéria está proibida. Saía no lugar da matéria uma sinalização, no Jornal à Tarde, receitas culinárias, no Estadão, poemas do Camões, né, dos Lusíadas, para indicar para os leitores que uma matéria que estava ali tinha sido censurada. E a isso se resumia. Né? Hoje, esse pessoal começou banindo pessoas. Né? Um cara que falou alguma coisa que eles não gostaram está proibido de aparecer na internet, está desmonetizado, não pode mais ser remunerado pelo seu trabalho, está condenado à miséria, né? Perseguem até parentes. Né? No caso do Daniel Silveira, bloquearam as contas da mulher dele. Né? E vão por aí. E agora nós estamos evoluindo para o padrão Nicarágua. Então, vamos fechar jornais, vamos fechar televisões, né? Vamos partir para o terrorismo financeiro. O terrorismo financeiro já estava também no ar. Né? Agora é contra empresas inteiras. Então, o que está sendo... de que está sendo acusada a Jovem Pan? Né? De ter veiculado comentários de pessoas que pensavam que estavam numa democracia. Assim como os manifestantes, né, que agiram como quem pensava que valia para eles o que valeu sempre para o PT, né, hoje são chamados de terroristas, estão presos em lotes e por aí afora. Né? Então, mais... Isso, se for adiante, é o último grau da violência, antes da violência física, né, contra a vontade popular. Né? Porque atinge a TV de jornalismo de maior audiência do Brasil hoje. A Jovem Pan hoje é a maior audiência de jornalismo do Brasil. Né? Então, isso aí é a anulação de mais uma eleição, né? Que é a mais rigorosa de todas, que é que os telespectadores diariamente fazem quando eles mudam o canal para o canal que eles querem ver. A TV escolhida tem recall a cada minuto. O cara muda de canal quando ele ouve alguma coisa que ele não quer ouvir. E a isso se limita o direito de alguém exercer algum tipo de patrulhamento sobre o que está sendo passado pela televisão. Você simplesmente muda de canal. Aqui não, aqui é proibido, está proibido, fecha-se a televisão, soltam para cima dela o terrorismo financeiro, ameaçam quebrar a instituição. E tudo isso direta e frontalmente contra o que está escrito na Constituição, que está valendo ainda, né? E exercido pelos caras que estão fazendo tudo isso em defesa da democracia. Quer dizer, isso aqui deslaçou, cara. Isso aqui já era.
Ana, um outro ponto que eu queria destacar aqui, que os procuradores pedem que a Jovem Pan receba conteúdos da União, né, para veicular 15 vezes ao dia, isso até o Silvio comentou, né, em períodos entre as 6 da manhã e as 21 horas durante 4 meses, abre aspas, a título de direito de resposta à coletividade e de modo a neutralizar e contrabalancear os efeitos causados pelos abusos expostos na presente ação civil pública assinada pelos 2 procuradores. Ana. Pois é, essa ação na verdade, o que você trouxe aí, Paula, é fruto da árvore Flávio Dino, né? Quando o Flávio Dino disse que o Telegram não seria necessário, seria necessário não apenas retirar a opinião de uma empresa privada sobre o PL 2630, né, o projeto da censura, mas que eles deveriam colocar uma mensagem apoiando, né? Ou seja, tudo isso não passa de fruto do que nós estamos vendo no Brasil. Paulo, alguns pontos que eu queria trazer aqui para a nossa audiência. Essa peça tem 215 páginas, é enorme. Eu li até a página 210, mais ou menos. E parece que não temos problema nenhum no Brasil para o Ministério Público se ocupar com a caça política a opositores, a quem não pensa da mesma maneira que alguns procuradores aí do Ministério Público, né? No meu caso, por exemplo, eu que fui citada ali também, tem um comentário que eles se ofendem porque eu disse que o TSE é uma jabuticaba brasileira, que não existe no mundo. Não é comum um tribunal superior eleitoral preocupado com eleições apenas. E o TSE, infelizmente, é uma jabuticaba brasileira, é uma invenção que nós temos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é assim. São 50 eleições dentro de uma eleição presidencial. Cada estado cuida da sua, dos seus problemas. Cortes normais recebem qualquer inquérito, qualquer processo relacionado à eleição, né? E como o Fernão muito bem colocou, né, que tipo de lugar no mundo hoje que faz esse tipo de perseguição, né, a opositores? E faço coro também com o Silvio Navarro. Estaríamos aqui defendendo a Jovem Pan ou qualquer outro veículo. Já chegamos a defender o PCO aqui pela liberdade de expressão. Para não me alongar muito, Paula, e peço desculpas aos meus parceiros, para ler mais uma vez essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, em 21 de junho de 2018, uma decisão que deveria ser emoldurada, né, nas nossas repartições públicas, que é uma decisão que protege exatamente a liberdade de expressão constitucionalmente protegida no Brasil, que é na ADI 4451, quando o ministro Alexandre de Moraes escreve, relator da ADI 4451, 1. A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. Continua o ministro Alexandre de Moraes na decisão de 2018. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa
somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. E aí o ministro Alexandre de Moraes fecha com o seguinte ponto: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional. Fecho aspas, então, para o relator da ADI 4451, ministro Alexandre de Moraes. Augusto, antes do seu comentário, vou pedir para a produção exibir o tweet do senador Sérgio Moro, que se manifestou a respeito do caso. Foi agora há pouco, às 18h46, ele disse o seguinte: a ação de alguns procuradores do MPF, na qual pedem o cancelamento judicial de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan, viola a liberdade de imprensa e representa um risco autoritário. Eventuais abusos ou excessos devem ser resolvidos por multa ou indenização. Tá? Então, tweet do senador Sérgio Moro, agora há pouco, às 18h46, Augusto. Eu até tinha pedido para a produção pesquisar se a Associação Brasileira de Imprensa ou a Associação de Jornalistas havia se manifestado sobre esse caso, e até agora, não quero ser leviana, mas pelo menos na pesquisa inicial que nós fizemos, nenhuma associação de jornalistas se manifestou sobre o caso até agora. Claro, são jornalistas de extrema direita, né? As vítimas, a rádio Jovem Pan só veicula informações ou comentários de extrema direita. Então, não espere nada, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Essas associações, entidades que eu não respeito, não vão dizer nada. O Fernão, a família do Fernão viveu 3 vezes já esse drama da censura, né? Conhecemos lá, o Estadão conheceu a censura de 68. Antes disso, tinha ficado 5 anos, né, Fernando? Depois eu pediria até que você explicasse. Sob controle do governo, durante o Estado Novo. Da direita e da esquerda nós tomamos censura, bomba, exatamente. ocupação, tudo. Exato, tudo. Ele já conhece essa experiência e agora nós temos menções a alguns de nós aqui. O Fernão está nessa, eu também, não me surpreendo. Eles pegam comentaristas, eu não sei qual dos dois redigiu este texto, né? Porque sempre que eu vejo uma matéria assinada por dois, eu pergunto, como é que faz para escrever ao mesmo tempo, ou escrever um trecho, outro, não sei bem como é que é. Decisão legal também não sei. Então não sei a quem eu estou me referindo. Mas eu já começo dizendo que me chama a atenção um texto em que ele diz o seguinte, se referindo a mim, ele diz que Augusto Nunes, sem qualquer formação em direito, fala como se a não observância da lei ou de resolução do TSE fosse facultativa. Pois bem, eu realmente fui um mau aluno de direito até o 3º ano, como eu já contei aqui. Mas não custa lembrar que foram escritos, redigidos por juristas, né, por gente que entende de direito, o AI-5, o texto que instituiu o Estado Novo, e essas decisões têm sido redigidas por juristas, essas decisões aí que são assassinatos, né, da justiça. Eles apontam como textos legais. Ordem ilegal, por exemplo, ele talvez não saiba disso, o procurador ou a procuradora também. Ordem ilegal não pode ser cumprida, não deve ser cumprida. Não foi cumprida, por exemplo, a ordem para a soltura do presidente Lula, expedida ilegalmente por um plantonista do Tribunal Regional Federal,
lá em Porto Alegre. A Polícia Federal simplesmente se negou a cumprir essa ordem, que era ilegal, e o Lula não foi solto. Depois, o Supremo soltou. Os juristas fazem qualquer negócio, como sabemos. Um promotor, hoje, se eu fosse promotor, eu estaria preocupado com a implosão do sistema acusatório brasileiro. Destruído foi pelo Alexandre de Moraes com o consentimento do restante do Supremo. Então vamos lá, eu realmente não sei, não sou um especialista em direito, mas eu sei o suficiente sobre justiça para dizer o seguinte, coisas que os dois procuradores ignoram. Não há crime sem pena, nem pena sem lei anterior que o defina. Um ministro do STF só pode abrir o inquérito sem o aval do Ministério Público se o delito tiver ocorrido nas dependências do Supremo. Crimes de pensamento só existem em ditaduras. Excessos cometidos com palavras ou delitos cometidos com palavras devem ser enquadrados nos crimes contra a honra. Todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Alguém só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Faculdade de direito não transforma ninguém em homem justo. Todos os textos legais que envergonham o Brasil foram escritos por juristas. Repito, todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido por representantes eleitos ou diretamente. Não podem agir com imparcialidade integrantes do Ministério Público que militem em favor de algum partido político. Censura é o assassinato do direito de livre expressão e do direito à informação de que goza a sociedade. Se os procuradores que assinaram esse documento aprenderem essas lições elementares, aí eu vou aceitar que eles digam que é verdade. Eu entendo pouco de direito, mas não sou tão inepto a ponto de ignorar o que até os porteiros, com todo respeito aos porteiros, das faculdades de direito conhecem. Silvio, vale lembrar que o PT recentemente apresentou um pedido para o Ministério das Comunicações para ter concessão de rádio e TV aberta, né? Isso no início do mês, a gente repercutiu aqui em Oeste Sem Filtro. Sim, a gente poderia até mostrar a imagem, Paula. As manchetes aí falam por si só. Eu peguei de 2 veículos diferentes, inclusive de um deles que de longe não pode ser acusado de bolsonarista. Se a gente puder mostrar, a produção puder colocar na tela, essa é da nossa revista Oeste, né? PT quer ter o próprio canal na TV aberta. O objetivo é ampliar a divulgação das ideias do partido. Talvez tenhamos mais um outro exemplo aí de manchetes que a nossa produção vai colocar, mas enfim, está muito claro. Era só para a gente encerrar, né, amarrar todo esse nosso comentário com uma informação. Enquanto isso, o partido do presidente da República, o PT, um partido que comandou o Mensalão, o Petrolão e outros escândalos aumentativos no Brasil, um partido que muitos analistas no passado diziam que talvez o registro poderia ter sido cassado por esse mesmo TSE, porque cometeu crimes. O primeiro partido a admitir ali o uso de Caixa 2 para não admitir que pagava deputados no Congresso Nacional, e depois veio a ação penal 470 e deixou isso muito claro. O mesmo partido que comandou o Petrolão, que surrupiou no mínimo 15 bilhões dos cofres públicos. Está aí mais uma manchete, essa inclusive de um veículo do tal consórcio da imprensa, né? Veja, quem assina é a Gleisi Hoffmann, né? O PT quer ter um canal de TV, o PT quer ter uma rádio PT, canal PT. Mas outras emissoras que não são alinhadas a esse regime que está aí, não podem ter.
Né? Qual é o sistema que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Né? Será que as nossas instituições estão funcionando como diz a nossa Carta Magna? Será que a nossa República, como diz a nossa Constituição, com poderes harmônicos e independentes entre si, equilibrados, será que ela está no lugar, ela está no prumo hoje no Brasil? Eu acho que não. Vale lembrar que assim começou a censura da Venezuela. Manchetes também. Fecham a emissora de rádio aqui, fecham a televisão ali e hoje não existe um único veículo independente na Venezuela.